Enquanto a atenção de todos estava voltada para a Toyota e outras empresas, uma antiga, porém poderosa empresa indiana trabalhava silenciosamente em algo que iria revolucionar todo o mercado. Estamos falando da Ashokand, uma empresa anteriormente conhecida por seus ônibus e caminhões. Mas desta vez, ela lançou algo que pode se provar um divisor de águas para todos os pequenos empresários, parceiros de entrega e proprietários de negócios. Seu nome é Sati, e não é apenas um mini veículo comercial, mas um novo símbolo de confiança. O mais interessante é que foi lançado com um motor a gasolina, o que significa que funciona com um motor a diesel, oferecendo mais potência a um custo menor. Seu preço inicial é de $7.350 americanos. Agora, as pessoas só têm uma pergunta: o que a Ashok Leyland conseguiu fazer para surpreender até mesmo os principais players do mercado? E como ela criou um veículo tão confiável e potente a um preço tão acessível? Então não deixe de assistir ao vídeo até o final, pois revelaremos exatamente qual tecnologia de motor foi usada e como isso foi possível a um preço tão baixo. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal para ser o primeiro a ver essas novidades automotivas empolgantes. Antes de conhecer o novo mini-caminhão, a diesel da Ashok Leyland, vamos entender um pouco sobre a empresa. Esta é a mesma empresa que colocou milhões de caminhões, ônibus e veículos pesados nas estradas indianas. Você provavelmente já ouviu falar dela muitas vezes. Os caminhões Ashok Leyland são vistos em todas as rodovias, em todas as cidades e em todas as vilas. Mas poucas pessoas sabem que seus primórdios remontam a quase 75 anos atrás. Era o ano de 1948, quando a Índia acabava de conquistar a independência e as bases de sua indústria automobilística estavam sendo lançadas. Essa empresa, que começou em Chennai naquela época, gradualmente se tornou a maior fabricante de veículos comerciais do país. Originalmente conhecida como Ashok Motors, a empresa foi posteriormente renomeada Ashok Leyland, após uma parceria com a Leyland Motors da Grã-Bretanha. Inicialmente, fabricava apenas caminhões e ônibus. Mas a durabilidade e a confiabilidade desses veículos fizeram da empresa um símbolo do transporte indiano. Hoje, 1 em cada 3 ônibus em circulação na Índia é um veículo da Ashokand. A empresa vende mais de 150 mil caminhões e ônibus anualmente. Analisando os números de 2023 e 2024, a empresa vendeu mais de 170 mil veículos comerciais, incluindo caminhões, ônibus e veículos de diversas categorias. A participação de mercado da empresa atingiu quase 30%, demonstrando a grande confiança que ela inspira. Nos últimos anos, a empresa fortaleceu significativamente sua rede de produção. Agora, possui 9 grandes fábricas, a maioria localizada na Índia, mas algumas também no exterior. A Ashok Leyland sempre foi conhecida não apenas por fabricar veículos, mas também por fortalecer a espinha dorsal do setor de transportes da Índia. Sejam caminhões de longa distância, trafegando em rodovias ou ônibus urbanos, o nome Ashok Leyland é sinônimo de confiança. Enquanto outras empresas se dedicavam ao desenvolvimento de carros e SUVs, a Ashok Leyland continuou silenciosamente seu trabalho de pesquisa em novos motores, novas tecnologias e veículos com melhor consumo de combustível. E agora, na era dos veículos elétricos e híbridos, a empresa aproveitou sua experiência para lançar um veículo para pequenas empresas que pode realmente se provar um divisor de águas. Na verdade, pequenas empresas e parceiros de entrega na Índia ainda buscam veículos que ofereçam maior capacidade de entrega a um custo menor. Modelos como o Tata Ace e o Mahindra Gito já estão disponíveis no mercado. Mas a Ashok Leyland deu um novo rumo a essa corrida com seu mini caminhão a diesel chamado Sati. Essa iniciativa não é apenas um novo lançamento para a empresa, mas uma nova direção. Enquanto a empresa se concentrou no segmento de caminhões e ônibus pesados por muitos anos,
Agora, ela entra no segmento de veículos leves, deixando claro que pretende fabricar veículos para todos os níveis de negócios. Em 2023/2024, enquanto outras empresas estavam preocupadas com veículos elétricos ou picapes caras, a Ashok Leyland compreendeu as necessidades dos verdadeiros clientes do país, pequenos empresários e entregadores rurais. Por isso, o lançamento do Sati simboliza mais do que apenas um veículo, mas sim uma visão. A empresa sabia que em um país como a Índia, nem todos podem comprar veículos elétricos, mas um veículo a diesel confiável, durável, acessível e de fácil manutenção é uma necessidade real. A Ashok Leyland sempre entendeu o pulso do mercado indiano. Quando o transporte público começou a se expandir na Índia, a empresa fabricou milhares de ônibus. Quando o setor de logística cresceu, lançou novos caminhões pesados. E agora, na era do e-commerce e dos pequenos negócios de entrega, lançou o Sati. Este é um ponto de virada para a empresa, que mostrou que sabe como fabricar veículos não apenas para grandes empresas, mas também para o motor e a tecnologia comuns na Índia. Agora, vamos falar sobre a parte mais importante do Ashok Leyland Sati, seu motor e tecnologia. A verdadeira força de qualquer veículo reside em seu motor, e a Ashok Leyland entende isso muito bem. A empresa equipou o Sati com um motor a diesel confiável e potente, que não só oferece mais desempenho a custos mais baixos, como também proporciona longos percursos sem esforço. Ele possui um motor a diesel Radisson Stewart, de 1 litro e 3 cilindros, que produz aproximadamente 80 cavalos de potência e 200 Nm de torque. Esses números podem parecer modestos, mas quando você ouvir nas ruas, perceberá seu verdadeiro potencial. Seja em ruas da cidade, trilhas na montanha ou áreas rurais. O Sati tem um desempenho igualmente bom. A Ashok projetou este motor especificamente para as condições indianas. As condições das estradas aqui são sempre imprevisíveis. Buracos, subidas íngremes, poeira e calor. Em um ambiente assim, é necessário um motor robusto capaz de suportar impactos e, ao mesmo tempo, não comprometer a eficiência de combustível. É por isso que o motor Southeast combina a tecnologia diesel tradicional com ajustes modernos. Ele conta com um sistema de injeção de combustível de alta pressão, garantindo que cada gota de combustível seja queimada de forma eficiente e aumentando a economia de combustível. Por isso, essa mini caminhonete oferece uma autonomia de 20 a 23 km por litro, o que é considerado excelente em seu segmento. A empresa também instalou um novo sistema de admissão de ar que mantém o motor refrigerado e aumenta sua vida útil. Mesmo em longas distâncias ou com carga pesada, o motor não superaquece. Além disso, possui câmbio manual, que proporciona uma experiência de direção suave e fácil. O motorista não precisa ficar trocando de marcha o tempo todo e o veículo sobe terrenos íngremes com facilidade. Surge então a pergunta: como a Ashok Leyland conseguiu entregar um motor tão confiável em um veículo tão acessível? A resposta está na pesquisa e na produção própria da empresa. Enquanto outras empresas dependem de fornecedores externos de motores, a Ashok projeta e fabrica seus próprios motores. Isso significa que eles têm controle total sobre cada componente. Isso torna esses motores não apenas duráveis, mas também econômicos em termos de manutenção. A empresa adotou técnicas de manutenção de baixo custo, reduzindo a necessidade de trocas frequentes de óleo e filtros. A Ashok Leyland projetou o SI não apenas para cidades, mas também para pequenas cidades e vilarejos, onde as pessoas usam veículos para suas necessidades diárias. Portanto, a tecnologia incorporada é muito útil e prática. Seu sistema de suspensão também funciona em coordenação com o motor, mantendo o veículo estável mesmo sob cargas pesadas. Seja em estradas não pavimentadas ou irregulares, a potência e a aceleração do motor permanecem intactas. Outro ponto significativo:
Uma das características marcantes do SAT é que seu motor foi projetado de acordo com as normas de emissão BS 6 estágio 2. Isso significa que ele é ecologicamente correto e produz muito pouca fumaça ou poluição. A empresa instalou um sistema de escapamento avançado no motor que reduz as partículas nocivas em suspensão no ar. Isso é especialmente benéfico para quem dirige em cidades com regulamentações rigorosas sobre emissões poluentes. A Ashokand desenvolveu este motor, aproveitando ao máximo sua experiência. A empresa sabia que a maior preocupação das pequenas empresas são os custos tanto de combustível quanto de manutenção. Portanto, este motor foi projetado de forma a percorrer maiores distâncias com menos combustível e durar anos sem grandes problemas. É por isso que ele não é chamado de mini-caminhão, mas sim de um companheiro para pequenas empresas, design e qualidade de construção. Se o primeiro olhar para um veículo cativa seu coração, metade da sua confiança já está construída ali. O design do Ashok Leyland SAF é exatamente isso. À primeira vista pode parecer um mini-caminhão, mas ao observá-lo com atenção, percebe-se que sua aparência e estilo de carroceria não ficam a dever nada a um grande veículo comercial. Sua estrutura é tão robusta e sólida como se tivesse sido projetada especificamente para as estradas indianas. É por isso que as pessoas começaram a chamá-lo de mini-tanque em vez de mini-caminhão. A Ashok Leyland sempre priorizou a robustez em seus veículos e essa tradição fica evidente no SAF. Sua dianteira larga e imponente lhe confere uma presença marcante nas ruas. A carroceria é feita de aço de alta resistência, que não só oferece proteção contra impactos, como também aumenta a capacidade de carga. As portas e a cabine foram projetadas para transmitir ao motorista uma sensação de segurança assim que ele entra no veículo. Não é nem muito alto, nem muito baixo, facilitando a entrada e a saída, até mesmo para motoristas de baixa estatura. A cabine do Southeast foi projetada em um estilo moderno, porém minimalista. O layout interior é simples, permitindo que o motorista veja tudo de relance. Os assentos são confortáveis e reduzem a fadiga durante viagens longas. Além disso, o painel foi projetado para manter os botões e controles essenciais ao alcance das mãos. A área envidraçada do veículo também é ampla, proporcionando uma visão clara da estrada e facilitando a condução. Falando da carroceria, o maior trunfo do Zoe reside em seu chassi. É construído sobre uma estrutura de chassi tipo escada semelhante às usadas em caminhões pesados. É por isso que, apesar de ser um mini-caminhão, ele é capaz de transportar cargas pesadas. Seja carregando latas de leite móveis ou tijolos, ele distribui todo o peso uniformemente. A carroceria traseira foi projetada para manter o equilíbrio independentemente do peso. Seus pneus são grossos e robustos, oferecendo excelente aderência. A empresa desenvolveu um padrão de pneus exclusivo que garante aderência mesmo em buracos lama e estradas escorregadias. A suspensão também é robusta para minimizar impactos e manter a estabilidade mesmo ao transportar cargas pesadas. Tudo isso faz dele um mini-caminhão que realmente opera nas estradas como um mini-tanque. Outra característica marcante do design é a sua simplicidade. A aparência do SAI não é chamativa, mas transmite segurança. Suas cores são simples, porém, têm um aspecto profissional e robusto. É por isso que, seja em uma estrada rural ou no coração da cidade, ele exala uma distinta dominância, capacidade de carga e desempenho. Não seria exagero chamar o Ashok Leyland SAI de um veículo com grande potência em um pacote pequeno. Sua capacidade de carga é surpreendente, considerando seu tamanho compacto. O SAT pode rebocar facilmente até 1 tonelada, o que significa que pode transportar cargas de até 1.000 quilos sem qualquer dificuldade. É uma dádiva para pequenas empresas. Seja para transportar leite, legumes, frutas, mantimentos ou para fazer entregas de comércio eletrônico, é perfeito para qualquer tarefa. Indústrias de laticínios, bens de consumo, manufatura.
Pequenos armazéns e empresas de transporte local estão cada vez mais adotando o SATI, pois sua potência e confiabilidade são incomparáveis às de qualquer veículo maior. A altura livre do solo do veículo é de aproximadamente 170 milímetros, permitindo que ele trafegue por estradas irregulares sem atolar. Essa característica é muito útil na Índia, onde as estradas nem sempre são planas. Seu sistema de suspensão também foi projetado especificamente para as condições indianas. As rodas dianteiras possuem suspensão McPherson e as traseiras suspensão com feixe de molas, o que reduz o impacto mesmo sob cargas pesadas. Seja totalmente carregado ou vazio, a condução é sempre suave. O motor e a caixa de câmbio do SATI são ajustados para proporcionar boa aceleração, mesmo em marchas baixas. Sua direção é leve, facilitando as manobras em ruas estreitas da cidade. O banco do motorista está posicionado em uma altura elevada para proporcionar uma visão clara da estrada e uma viagem confortável por longos períodos. O equilíbrio do veículo é excelente, garantindo distribuição uniforme do peso e evitando inclinações. É por isso que ele é chamado de grande confiança em tamanho pequeno. Agora, vamos falar sobre o custo. Os custos de manutenção e combustível são uma grande preocupação para todo pequeno empresário. Tendo isso em mente, a Ashok Leyland projetou o SATI com base no princípio de baixo custo e alto lucro. Seu motor não só é econômico em termos de combustível, como também apresenta custos de manutenção muito baixos. A empresa o projetou para uma operação de baixo custo, o que significa que quaisquer peças ou serviços necessários são acessíveis e facilmente disponíveis. As peças estão prontamente disponíveis através da rede de assistência técnica da Ashokant em todo o país. Hoje a empresa possui mais de 6.000 centros de serviço e revendedores de peças espalhados até mesmo por pequenas cidades. Isso elimina a preocupação com panes mecânicas para motoristas e proprietários. Longos intervalos de troca de óleo e revisões eliminam a necessidade de manutenção frequente. Além disso, a carroceria e o motor do veículo são tão robustos que podem rodar por anos sem grandes reparos. O Xi também é muito econômico em termos de consumo de combustível. Sua média de consumo chega a 20 a 23 km por litro, a melhor da categoria. Se você transporta carga por 50 a 60 km diariamente, este veículo economiza vários litros de diesel por mês, o que faz uma diferença significativa a longo prazo. Ao desenvolver este veículo, a Ashok Leyland focou-se não só na engenharia, mas também nas necessidades do cidadão comum. A empresa sabia que nem todos os empresários na Índia compram um veículo. Eles fazem um investimento. Portanto, o SATI foi projetado para ajudar nos ganhos diários, reduzir despesas e aumentar a produtividade. É por isso que pessoas que antes compravam veículos usados agora estão considerando um novo concorrente, o SATI. Tata Ace e Mahindra Gito. Sempre que se fala em mini-caminhões, o Tata Ace e o Mahindra Gito são os primeiros nomes que vêm à mente, pois ambos dominaram esse segmento por muito tempo. Mas agora, com a chegada do Ashok Leyland SATI, o cenário parece estar mudando. Com seu motor potente, maior capacidade de carga e preço mais baixo, o SATI representa uma forte concorrência para esses dois veículos. O Tata Ace tem capacidade de carga de aproximadamente 750 quilos, enquanto o Mahindra Gito pode transportar até 700 quilos de carga. O SATI, por outro lado, pode transportar facilmente cerca de 1.000 quilos. Isso representa uma vantagem significativa para pequenas empresas, já que transportar mais carga em uma única viagem se traduz em maiores lucros. Em termos de preço, tanto o Tata Ace quanto o Mahindra Gito têm um preço inicial mais alto que o SATI. Enquanto o preço do Ace chega a cerca de R$78 mil, o Mahindra Gito custa em torno de R$70 mil. Em comparação, o preço inicial do Ashok Leyland SATI é de cerca de R$60 mil, oferecendo mais potência por um preço menor.
É por isso que pequenas empresas consideram este veículo mais acessível. Em termos de consumo de combustível, o Sati também leva vantagem. Seu motor a diesel oferece um consumo de cerca de 20 a 23 km por litro, enquanto o consumo médio do Tata Ace e do Gito fica entre 17 e 19 km. Isso significa que o Sati se mostra mais vantajoso para viagens longas ou entregas diárias. Além disso, a carroceria do Sati também é mais resistente. A empresa utilizou aço de alta resistência em sua construção, o que garante durabilidade mesmo sob cargas pesadas e em estradas ruins. Sua suspensão e altura em relação ao solo permitem que ele rode suavemente mesmo em estradas irregulares. A experiência de direção é mais estável e confortável do que a do Tata Ace e do GTO. Preço e variedade são uma grande vantagem para pequenas empresas. O maior destaque do Ashok Leyland Southeast é o seu preço e a variedade, que são uma grande vantagem para pequenas empresas. O preço inicial é de cerca de $7.350 americanos ou aproximadamente R$600 mil. Essa é uma vantagem significativa em um momento em que mini caminhões de outras empresas podem custar entre $700 mil americanos e $800 mil americanos. A empresa projetou o veículo com a visão de que todo pequeno empresário, seja um leiteiro, fornecedor de frutas e verduras ou entregador em cidades pequenas, possa adquirir um veículo confiável sem o peso de estar sobrecarregado. O Sati está atualmente disponível em duas versões principais, um modelo básico e uma versão de alta capacidade de carga. O modelo básico é projetado para tarefas leves como entregas diárias, transporte de verduras, laticínios ou produtos locais. A economia de combustível é priorizada, garantindo que as pequenas empresas possam maximizar seus lucros com o mínimo de despesas. A versão High Loaded é destinada a quem transporta cargas mais pesadas como materiais de construção móveis ou produtos industriais. Este modelo apresenta um torque ligeiramente superior e uma suspensão mais robusta para garantir uma condução suave apesar do peso. A empresa construiu ambas as variantes com a mesma base de motor, mas com ligeiras diferenças na relação de transmissão e na estrutura da carroceria. Isto permite que cada cliente escolha o modelo que melhor se adapta às suas necessidades. Melhor ainda, a Ashok Leyland facilitou o financiamento destes veículos. Com baixos pagamentos iniciais e prestações facilitadas, muitas pequenas empresas estão a considerar a sua aquisição. No que diz respeito à reação do mercado, o Sui teve uma resposta extremamente positiva após o lançamento. A procura pelas concessionárias da empresa aumentou tanto que em muitas localidades as reservas entraram em lista de espera. Pequenas empresas e agentes de transporte afirmam que o veículo se encaixa no seu orçamento e oferece o mesmo nível de confiabilidade que já tinham experimentado com os caminhões maiores da Ashok Leyland. O veículo também está sendo muito elogiado nas redes sociais. Muitos blogs automotivos o descreveram como o companheiro perfeito para pequenas empresas. Especialistas afirmam que a Ashok Leyland identificou sabiamente as necessidades do mercado. Enquanto outras empresas se concentram em veículos elétricos ou de alta tecnologia, a Ashok Leyland se concentra naqueles que dependem de veículos para seu sustento diário. Analistas acreditam que, se as vendas continuarem a crescer neste ritmo, o Safety poderá representar um desafio para gigantes como o Tata Ace e o Mahindra Gito nos próximos meses. Seu preço, motor confiável e baixa manutenção o tornaram um forte concorrente no mercado. No geral, a Ashok Leyland Safety oferece às pequenas empresas uma opção acessível, robusta e duradoura. Se você também acredita que veículos indianos como a Ashok Leyland Safety mostram ao mundo que a verdadeira força reside na simplicidade e na confiabilidade, curta este vídeo. E antes de continuar, inscreva-se no nosso canal para ser o primeiro a ver novas histórias sobre o setor automotivo e inovação. Nos vemos no próximo vídeo com uma nova descoberta e uma nova confiança.